destaque no Panorama CBN. A crise inédita entre Brasil e Estados Unidos que culminou na revogação do visto de embaixadora. Último dia de convenções partidárias e Flávio Bolsonaro deixou para o final o anúncio do nome do vice. Você também vai saber que o governo Lula rebaixou o nível da relação diplomática com a Argentina. IMET monitora a possível formação de ciclone-bomba no sul do Brasil e a Defesa Civil enviou alerta severo por risco de ventos no Rio. E ainda no noticiário internacional, Trump disse que fechou acordo para reabrir Estreito de Hormuz hoje. Quarta-feira, 5 de agosto de 2026. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos. Começo contando sobre a crise entre Brasil e Estados Unidos. Representantes do governo Lula vão se reunir hoje para discutir a melhor forma de responder à decisão dos Estados Unidos de revogar o visto diplomático da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti. Isso aconteceu. E o governo já decidiu que vai adotar a reciprocidade, mas ainda discute se a retaliação será feita na esfera de visto ou por meio de alguma outra medida. Ontem, a presidência da República repudiou a decisão americana e acusou o governo Trump de promover uma escalada deliberada de medidas hostis e de tentar interferir nas eleições presidenciais brasileiras. O Departamento de Estado americano alegou que a retaliação ocorreu devido à demora do governo brasileiro em conceder o aval diplomático para a indicação de Daniel Pérez como novo embaixador em Brasília. O governo dos Estados Unidos condicionou a regularização da situação da embaixadora à aprovação do nome do diplomata americano. Bom, a diplomacia brasileira rebateu as acusações e sustentou que a Convenção de Viena não estabelece prazos para a concessão do aval. O Planalto pontuou ainda que os Estados Unidos quebraram um rito confidencial ao divulgar a indicação publicamente antes da anuência do Brasil. Na TV Globo, a gente ouviu especialistas, e a TV Globo também, e na TV Globo, o embaixador aposentado Sérgio Moreira Lima, que já representou o Brasil em Israel e em outros países, falou que a falta de respeito ao rito causa perplexidade no meio diplomático. Isso é totalmente incomum. A praxe diplomática é a submissão do nome de maneira sigilosa, de maneira reservada. No fundo, é uma desconsideração em relação ao país, que recebe. Então, não há uma consulta, há quase que uma intimidação. Você tem que aceitar esse nome. Então, não é isso. A praxe não é essa. A praxe internacional é de que haja efetivamente uma consulta e cabe à autoridade que recebe aceitar ou não aquele nome. Isso causa, imagino, perplexidade. Um porta-voz do Departamento de Estado declarou que o governo americano se comunicou com o governo brasileiro por semanas, mas o Brasil continuou adiando e criando obstáculos para a aprovação do nome do embaixador. Os Estados Unidos ameaçaram adotar medidas mais graves caso o governo brasileiro continue a adiar ou se recuse a conceder o consentimento formal ao embaixador. Bom, para o especialista em relações internacionais César Riedel, a crise poderia ter sido evitada. Como o governo brasileiro não concedeu com celeridade o agrément, inclusive indicando a possibilidade de que este agrément fosse estendido até depois da campanha eleitoral, e o governo brasileiro também adota um expediente inusitado no momento em que pretende fazer uma análise mais minuciosa da indicação de Daniel Pérez para atuar no Brasil. Medida que apenas acirra uma escalada diplomática desnecessária para o Brasil nesse momento. Bom, ao anunciar a revogação do visto da embaixadora, o governo Trump também citou a decisão do Itamaraty de negar o visto a 2 diplomatas americanos há 10 dias. Na ocasião, o Ministério das Relações Exteriores detectou movimentos para o uso político da visita, com iniciativas que poderiam ter a intenção de questionar a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro.
Apesar da crise na representação em Washington, a diplomacia americana, ou melhor, a diplomacia brasileira, ressaltou que a embaixadora pode permanecer em território americano, embora impedida de reingressar no país, caso saia. E o Itamaraty reiterou que rejeita a lógica de confrontação e mantém a defesa do diálogo institucional no plano internacional. Agora, só mais um detalhe que a jornalista do Globo, Bela Megali, está contando. Eduardo Bolsonaro esteve com autoridades do governo Trump na semana passada, poucos dias antes dos Estados Unidos revogarem o visto da atual embaixadora do Brasil. O ex-deputado federal, que mora no Texas, foi a Washington para participar de conversas com representantes do governo Trump. E tem uma outra crise diplomática em curso, entre Brasil e Argentina. E por isso o Ministério das Relações Exteriores rebaixou o nível das relações diplomáticas com a Argentina. O Itamaraty entregou um comunicado formal ao embaixador argentino em Brasília e determinou que o embaixador brasileiro em Buenos Aires, Júlio Bitelli, permaneça no Brasil por tempo indeterminado. A retaliação diplomática, nesse caso, ocorre em resposta aos sucessivos ataques do líder argentino Javier Milei contra o presidente Lula e integrantes do judiciário brasileiro. Em eventos políticos e entrevistas recentes, o presidente argentino voltou a fazer acusações e ofensas pessoais contra Lula. Diplomatas ressaltaram que a permanência do embaixador no país não configura uma expulsão formal do representante argentino, mas sinaliza o maior grau de tensão na diplomacia bilateral em décadas. A diplomacia brasileira classificou o episódio como um fato sem precedentes no relacionamento entre os dois países. A Argentina classificou a ação brasileira como medida unilateral e também disse que lamenta a escolha do Brasil de continuar se isolando do restante da região por questões puramente ideológicas. Vamos de economia agora. O Comitê de Política Monetária do Banco Central vai decidir hoje se mantém ou altera a taxa básica de juros da economia. A expectativa majoritária do mercado financeiro é de uma nova redução de 0,25 ponto percentual, levando a Selic a 14% ao ano. Se confirmado pelo Banco Central, esse vai ser o quarto corte consecutivo na taxa de juros. E aí, reconduzindo a Selic ao menor patamar desde março de 2025. Economistas destacam que os dados recentes de inflação mais baixa sustentam a continuidade do ciclo de alívio monetário. Apesar da tendência de queda nos juros domésticos, analistas avaliam que o ambiente externo incerto e a volatilidade no preço do petróleo exigem cautela na comunicação do Banco Central. Agora vamos de eleições. Terminam hoje as convenções partidárias para a escolha dos candidatos às eleições de outubro. O registro das candidaturas precisa ser feito até o dia 15. E aí, no dia seguinte, começa de fato a campanha eleitoral no rádio e na televisão. Até agora, 11 nomes foram oficializados para disputar a presidência da República. Os mais bem colocados nas pesquisas são Lula, que concorre à reeleição pelo PT, Flávio Bolsonaro, do PL, Romeu Zema, do Novo, Ronaldo Caiado, do PSD e Renan Santos, do Missão. Também são candidatos Edmilson Dias, do PCB, Hertes Dias, do PSTU, Samara Martins, da Unidade Popular, Augusto Cury, do Avante e Wilson Grassi, do Democrata. Por falta de apoio dos partidos do Centrão, que optou por neutralidade, Flávio Bolsonaro chega ao último dia das convenções ainda sem um nome definido para vice, e ele deve anunciar hoje um integrante do próprio PL. Durante a sabatina promovida pelo G4, em parceria com o antagonista, Flávio minimizou a falta de alianças nacionais. O que está acontecendo na prática é isso, seja republicano, progressista, Avante, União Brasil, eles, apesar de não estarem conosco nessa composição nacional, para mim, eu busquei isso, estou tentando até o último minuto que eu puder, eu vou tentar, porque me dá tempo de televisão, acho que é importante, poder comunicar, são mais inserções para construir
melhor o nosso projeto, ficar fácil da população entender quais são nossas propostas para o Brasil, mas em praticamente todos os estados nós estamos com palanques montados com esses partidos. Nós temos 22 palanques já 100% fechados. O candidato do Novo, Romeu Zema, anunciou como vice o senador cearense Eduardo Girão, que também é da legenda. Eu quero você como meu vice para nós mudarmos o Brasil juntos e acabarmos com essa farra dos intocáveis. Topa? Tu tá falando sério, Zema? Tô falando sério. Conta comigo, cara. É uma honra muito grande. E você sabe que comigo não tem essa questão de rainha da Inglaterra, de ser decorativo, não. É para dar expediente mesmo. Mas o Brasil não tá preparado para essa dupla não, né, meu irmão? Pão de queijo com tapioca lá no Planalto? Fica combinado. E o trabalho começa amanhã. Seja muito bem-vindo. A partir de agora, então, é vice. Combinado? Combinado, meu irmão. Bora mudar esse Brasil. A Globo News e o portal G1 iniciam hoje uma série de sabatinas com os candidatos à presidência. Foram convidados os 5 mais bem colocados na última pesquisa Datafolha. Só que o presidente Lula, do PT, já disse que não vai participar. Por sorteio, hoje será a vez de Renan Santos, do Missão. Amanhã, Romeu Zema, do Novo. Na sexta, Ronaldo Caiado, do PSD. Flávio Bolsonaro, do PL, é o convidado da próxima segunda-feira. O ex-chefe de gabinete do presidente Lula disse que quitou um empréstimo pessoal no valor de R$249 mil com a empresária Roberta Lusinger, amiga de Lulinha. Marco Aurélio Santana Ribeiro negou qualquer irregularidade na transação e colocou os sigilos bancário e fiscal à disposição da Justiça. Bom, as declarações foram divulgadas após um pedido de explicações feito pelo presidente Lula. Marcola deixou o cargo no Palácio do Planalto há 2 semanas para integrar a equipe de campanha à reeleição. Claro que a oposição aproveita o momento, né? O candidato do PL, Flávio Bolsonaro, tenta associar o governo às suspeitas no INSS. De onde veio o dinheiro? É dinheiro do aposentado? Para quem acredita em coincidência, vai acreditar também que é só uma coincidência o Lula e o PT barrarem a CPI do INSS. E aí o deputado Lindbergh Farias, do PT, reagiu e apontou ligações de amizade entre Flávio Bolsonaro e o advogado Iler Tomás, que foi alvo da Polícia Federal ontem. O que eu quero dizer que essa operação da Polícia Federal contra esse advogado, na minha avaliação, podem aparecer as conexões de movimentação de recurso também para o Flávio Bolsonaro. É mais um escândalo que vai chegar diretamente nesse candidato a presidente da República. Em 2017, o advogado Iler Tomás chegou a ser preso num desdobramento da Operação Greenfield, que investigou fraudes em fundos de pensão estatais. A denúncia foi rejeitada. Nesta terça-feira, a Polícia Federal cumpriu 18 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no Maranhão, autorizados pelo STF. E, além de Tomás, estão entre os alvos parentes do senador Everton Rocha, do PDT. Para os investigados, o advogado Iler Tomás funcionava como um hub financeiro, patrimonial e logístico do parlamentar, do Everton. Uma empresa dele teria comprado a mansão de R$6 milhões onde o senador maranhense mora. Um relatório da PF registra ainda R$45,5 milhões em movimentações atípicas atribuídas ao advogado em 2021, sem vinculá-las ao esquema do INSS. A defesa diz que ele não é investigado e que não tem vínculo com as fraudes previdenciárias. Nas redes sociais, o senador Everton Rocha negou as acusações. Vamos para São Paulo agora. Porque a greve continua. Quase 1 milhão de passageiros amanheceram sem transporte público em São Paulo pelo 2º dia consecutivo por causa da greve nos trens metropolitanos. Os ferroviários decidiram manter a paralisação nas linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade da CPTM por tempo indeterminado. Em uma assembleia ontem, o sindicato convocou uma nova reunião para o final da tarde de hoje. Devido aos impactos no transporte público da região metropolitana, a Prefeitura de São Paulo manteve a suspensão do rodízio municipal de veículos.
O plano de contingência segue acionado, com reforço em linhas de ônibus no sistema Paese e ampliação da frota do metrô e de outros ramais ferroviários. Bom, a categoria exige garantias formais e por escrito do governo estadual para a manutenção dos empregos e absorção dos trabalhadores da CPTM em outros órgãos públicos. O governo de São Paulo classifica o movimento como injustificável, dizendo que já assegurou a realocação e a preservação de todos os postos de trabalho. A Justiça marcou para hoje uma audiência de conciliação. E o TRT manteve a determinação de operação de 80% do efetivo nos horários de pico, sob pena de multa diária de R$ 400 mil ao sindicato. O governo de São Paulo apontou o descumprimento da medida ontem, no primeiro dia da greve. Agora a previsão do tempo, porque tem alerta importante. O Instituto Nacional de Meteorologia diz que monitora a possível formação de um ciclone extratropical intenso entre a Argentina, o Uruguai, o sul do Brasil e o Oceano Atlântico. Isso nos próximos dias. Segundo o IMET, as previsões indicam condições favoráveis para uma rápida intensificação do sistema. O processo é conhecido como ciclone bomba. E no Rio de Janeiro, a Defesa Civil da cidade enviou nesta madrugada um alerta severo para a população devido à previsão de ventos fortes ao longo desta quarta-feira. A capital fluminense está em estágio 2 de risco e as rajadas de vento podem chegar a até 76 km por hora, principalmente na zona oeste e na orla da cidade. Autoridades orientam os moradores a evitarem se abrigar sob árvores ou próximos a estruturas metálicas. Noticiário internacional em destaque agora. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que um acordo para a reabertura do Estreito de Hormuz pode ser anunciado ainda hoje. As negociações, intermediadas entre o Irã e Omã, prevêem a criação de rotas controladas e a cobrança de taxas de segurança para liberar o tráfego de navios na região. O avanço das conversas trouxe otimismo ao mercado e fez os preços do petróleo recuarem no cenário internacional. O petróleo Brent, referência internacional, caiu 1,2% para $78 o barril nesta madrugada. Agora o futebol. 4 jogos movimentam hoje as oitavas de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro enfrenta a Chapecoense, o Fortaleza encara o Palmeiras, o Fluminense joga contra o Vasco e o Grêmio recebe o Mirassol. Dos 8 times, apenas o Palmeiras tem vantagem porque venceu a primeira partida por 3-0. Os outros 3 jogos terminaram empatados. E ontem, o Atlético Mineiro venceu o Juventude por 1-0 e se classificou às quartas de final. Com o Neymar decisivo, o Santos venceu o Remo e vai às quartas. O jogador entrou no segundo tempo e deu assistência para Rony na vitória por 1-0. Só que após o apito final, Neymar se envolveu numa confusão com os jogadores do Remo na zona mista do Mangueirão. Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, presidente do Remo, perdeu a paciência com o camisa 10 do Santos. Que confusão, hein? E esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de crianças e fez as palhaçadas dele aqui, ainda veio provocar. Então, a gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse. Eita, pegou pesado, hein? Enquanto isso, o Real Madrid voltou à mesa de negociações com Vinícius Júnior para tentar destravar a renovação de contrato do atacante brasileiro. Bom, as conversas devem ser retomadas nesta semana e partem praticamente do mesmo ponto em que foram interrompidas após a Copa do Mundo de Clubes de 2025, quando as partes chegaram perto de um acordo, mas não conseguiram concluir a assinatura. O brasileiro passou a pedir um salário líquido de 20 milhões de euros por temporada. Isso equivale a 117 milhões de reais por ano na cotação atual. Antes de encerrar, tem uma ótima notícia sobre cinema. O Teatro Municipal do Rio, na Cinelândia,
foi palco ontem à noite do Prêmio Grande Otelo. Ele é considerado o Oscar do cinema brasileiro. O prêmio chegou à edição 25 neste ano e terminou com um inusitado empate na categoria principal. O prêmio de melhor filme foi dividido entre Manas, de Mariana Brennan, e O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho. Com a apresentação das atrizes Marieta Severo e Silvia Buarque, mãe e filha, o Grande Otelo teve Manas como o filme mais premiado da noite. O longa levou 5 estatuetas, incluindo melhor direção. O Agente Secreto e Homem com H venceram 4 categorias cada. A cerimônia começou com uma apresentação de Ney Matogrosso cantando O Tempo Não Para, diante das imagens da cinebiografia Cazuza, O Tempo Não Para, estrelada por Daniel de Oliveira. Depois da apresentação, a produtora Renata Almeida Magalhães, presidente da Academia Brasileira de Cinema, deu o pontapé inicial à cerimônia e dedicou a noite ao produtor Luiz Carlos Barreto, falecido no final de julho, aos 98 anos. A primeira categoria da noite foi Melhor Trilha Sonora, conquistada pelo filme Homem com H. A cinebiografia de Ney Matogrosso levou ainda os prêmios de Melhor Figurino, Melhor Maquiagem e Melhor Som. Na sequência, Thales Junqueira recebeu o troféu Grande Otelo de Melhor Direção de Arte por O Agente Secreto, marcando o primeiro prêmio para o longa na noite. O filme de Kleber Mendonça Filho levou também os prêmios de Melhores Efeitos Especiais e Melhor Direção de Fotografia. Daniel Rezende conquistou o Grande Otelo de Melhor Roteiro e Manas levou o prêmio de Melhor Roteiro Original. Nas categorias de atuação, Jesuíta Barbosa e Denise Weinberg levaram os prêmios de Melhor Ator e Atriz por Homem com H e O Último Azul. Entre os coadjuvantes, os vencedores foram Dira Paz, por Manas, e Rodrigo Santoro, também por O Último Azul. Sebastiana, de Pedro de Alencar, levou o prêmio de melhor curta-metragem documentário. E esse aí eu fiz questão de registrar, porque eu conheço o Pedro, conheço a família dele. Esse filme é muito emocionante, conta a história do pai do Pedro. E aí, eu tenho mesmo um carinho especial pelo Pedro. Parabéns, é um talento promissor. E assim a gente encerra essa edição do Panorama CBN da manhã de hoje. Lembrando que tem o Panorama CBN da noite também com Leandro Gouveia. Por aqui temos eu, Bianca Santos, nosso DJ Laerte Afonso, o editor Edmilson Fernandes e sempre a sua companhia. Muito obrigada, um beijo e até amanhã.